O general francês Paul Sorrez, 89 anos, é a memória viva dos atropelos aos direitos humanos praticados durante a ditadura brasileira entre 1964 e 1985. Ex-agente do Serviço Secreto da França, veterano das guerras do Vietnã e da Argélia, o Sorrez colaborou com o regime militar no Brasil, ensinando aos oficiais técnicas de tortura e também de combate à guerrilha. No curso, os estagiários representavam o papel dos torturadores e dos torturados, afirmou o militar reformado no livro Je n'ai pas tout dit, Ultimes Révélations au service de la France. Eu não contei tudo, últimas revelações a serviço da França, que acaba de ser lançado em Paris. A obra é uma série de entrevistas concedidas ao jornalista Jean-Charles Denot. Em suas revelações, o Sorrez revelou que o governo Médici forneceu armas e aviões para o golpe militar que derrubou o presidente chileno Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. E vai além ao relatar que o ex-presidente João Batista Figueiredo, então o chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, o telefonou para dizer que seus homens haviam torturado e matado um francês subversivo, em referência a Laurent Schwartz. O Sorrez recebeu a Folha para uma longa entrevista na casa que tem na Alsácia. Não se furtou a reiterar tudo o que disse no livro e acrescentou que não se arrepende de nada, mesmo que seu livro anterior o tenha levado a responder a um processo por apologia de crimes de guerra. Acho que Figueiredo apreciou minha conduta em relação aos brasileiros. Minha colaboração foi frutuosa para eles e para nós, disse. O senhor viveu no Brasil entre 1973 e 1975. Qual sua missão junto à embaixada francesa? Eu era adito militar. O senhor fazia trabalho de informação? É isso que os aditos militares fazem. Todos eles se informam sobre o que pode interessar a seus países e, sobretudo, as necessidades do país no qual servem, do ponto de vista do que podemos vender a eles. Naquela época, a França já vendia armas ao Brasil? Claro, havia muito tempo existiam aditos militares no Brasil. O chefe era do exército, mas havia um da aeronáutica e um oficial da marinha. O Brasil tinha se interessado pelos aviões franceses fabricados pela Société Dassault, o Mirage. Em seu livro, há um capítulo em que o senhor narra os cursos de interrogatório e informações a oficiais no Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus. Quais eram suas atribuições? Eu dava aulas nessa escola militar, que tinha sido instrutor das forças especiais do exército americano no Fort Bragg. Fui nomeado instrutor dos paraquedistas de infantaria americana em Fort Benning, na Geórgia, e me pediram para ser também instrutor em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Isso foi nos anos 60. Nessa escola, encontrei oficiais estagiários das forças especiais de vários países da América do Sul. Inclusive do Brasil? Exatamente. Quais eram esses oficiais? Não me lembro de seus nomes. Lembro de Humberto Gordon, que se tornou chefe das forças especiais do Chile, a DINA, o Serviço Secreto de Pinochet. Éramos muito amigos. O senhor chegou ao Brasil em outubro de 1973, pouco depois do golpe militar do Chile. O Brasil participou ativamente do golpe contra Allende? Que pergunta! Você pensaria que sou um idiota se não estivesse a par. Claro que o Brasil participou. O senhor conta no livro, gostaria que repetisse? O Brasil enviou aviões e armas, e enviou oficiais também? Sim, claro. As armas não sei dizer exatamente quais, mas os brasileiros enviaram aviões franceses, com projéteis, fabricados na França, pela sociedade Thomson Brandt. Para a qual trabalhou depois, quando saiu do exército? Exatamente. O senhor foi muito amigo de João Batista Figueiredo, chefe do SNI e último presidente militar. Ele e o delegado Sérgio Fleury eram os responsáveis pelo Esquadrão da Morte brasileiro, como o senhor escreveu? É uma maneira de falar. Nós nos chamamos assim. Sérgio Fleury era o responsável pelos Esquadrões da Morte e Figueiredo pelo SNI. O embaixador, Michel Legendre, não podia ouvir falar de Esquadrões da Morte. O senhor diz que o embaixador não suportava Sérgio Fleury. E de Figueiredo tinha uma melhor impressão? Um dia o embaixador me disse: "Você tem amigos estranhos." Eu respondi: "São eles que me permitem manter o senhor bem informado." Ele não disse mais nada.
Como seu trabalho era importante para a França? Todas as informações são importantes, mas era sobretudo para mostrar que a França era um país amigo. Os brasileiros tinham mais necessidade de tal material. Estávamos dispostos a vender, tínhamos necessidade de fabricar. De quais materiais? Materiais de aviação. Tínhamos conhecimentos técnicos, mas o que era importante é que podíamos ir aos nossos superiores pedir informação para os brasileiros. No livro, o senhor narra o episódio de tortura de uma mulher que veio ao Brasil para, segundo o general Figueiredo, espionar o senhor. Figueiredo fez vir de Manaus às pressas para mostrar a moça, já irreconhecível depois das sessões de tortura. Ele depois informou que ela morrera no hospital. Nunca se questionou sobre o método bárbaro usado para obter informações daquela mulher? Não é de jeito nenhum. A morte dessa mulher era um ato de defesa. Qual é sua impressão sobre os presidentes militares, como Ernesto Geisel, João Figueiredo e Garrastazu Médici? Ernesto Geisel era um homem racional, de uma profunda moralidade. Era um homem que tinha uma fé religiosa e respeitava as regras da moral cristã, que considera que os homens merecem viver numa atmosfera de ordem, que lhes permite trabalhar, cuidar da família. De Emílio Garrastazu Médici tenho boas lembranças. Conheci-o na Embaixada da França. Conversamos em português. João Figueiredo era adorável, sedutor. Era o chefe do SNI quando eu cheguei como adido. O representante francês dos serviços especiais no Brasil me disse: todo mundo sabe que você faz parte do serviço de inteligência francês, principalmente do Action. Logo, não deve esconder. Você vem contra Figueiredo, chefe do SNI, ou esconda que você perdeu serviços equivalentes na França. E vocês ficaram amigos? Muito amigos. Acho que Figueiredo apreciou minha conduta em relação aos brasileiros. Minha contribuição foi apreciada. Minha colaboração foi frutuosa para eles e para nós. Quais são os fundamentos que justificam o uso da tortura numa guerra, ou, como no caso do Brasil, nos anos 60 e 70? Acho que, se podemos evitá-la, nada a justifica. E quando é que não se pode evitá-la? Quando a ação terrorista adversa quer ter efeitos de propaganda e tem por vítimas, sobretudo mulheres, crianças, penso que, se a tortura pode evitar a morte de inocentes, ela se justifica, é meu ponto de vista, mas não há preço. Na Argélia, o senhor e o general Jacques Mazou estavam de acordo com todos os métodos de informação, inclusive a tortura? Totalmente de acordo. Mas, quando houve o ataque de Philippeville, Mazou ainda não estava comandando os paraquedistas. Descobri que ia haver um ataque porque havia compras diárias de uma enorme quantidade de farinha de cuscuz num armazém, e tudo era comprado em dinheiro. E as notas de dinheiro vinham da França, do salário dos operários argelinos. Foi meu serviço de informação que descobriu tudo. Parece que foi por causa de compras em uma aldeia que Che Guevara e seu grupo de guerrilheiros foram descobertos na Bolívia. Penso que Che Guevara era um homem brilhante, muito inteligente, mas ambicioso. Ele queria substituir Fidel Castro. Mas Fidel não estava apressado em deixar o posto de chefe de Estado de seu país e enviou em missão à Bolívia, com outro homem muito brilhante, que ainda está vivo, Régis Debray. Então, Fidel Castro quis dar ocupação a esses homens brilhantes e enviou-os em missão à Bolívia. O senhor pensa que Fidel Castro armou uma cilada? Eles eram brilhantes, mas bebiam muito. Os espiões de Fidel ouviam o que eles diziam. Eles escreviam também. Escreviam demais. Quando foram para a Bolívia, as forças de segurança bolivianas sabiam de todos os detalhes dos equipamentos deles. Debray foi capturado rapidamente. E depois encontraram sua agenda. Uma bela agenda Hermes, de couro. E quem os denunciou? A tagarelice deles? Mas a CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, estavam na Bolívia. Claro, que dúvida. O senhor sempre foi anticomunista? Sempre. Não me vanglorio disso, mas também não nego. Hoje, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, qual seria o grande perigo para um país como a França? A organização terrorista maometana, árabe, os islâmicos.
A maioria dos militares pensa que o dever é manter o silêncio. Por que o senhor resolveu falar? Porque penso que era meu dever falar. Mesmo arriscando sua reputação. Há regras de vida e da carreira militar que tratam do dever. Eu fiz o que era meu dever. No livro anterior, Service Spéciaux Algérie 1955-1957, Serviços Especiais na Argélia 1955 a 1957, o senhor contou sua participação na Guerra da Argélia, inclusive o uso da tortura. Em 2003, foi processado por apologia a crimes de guerra, mas não houve condenação. Os crimes estavam prescritos e anistiados. Por que agora esse livro de entrevistas? Fui levado à justiça por apologia à tortura. Disse que não era verdade e que escrevia outros livros para me justificar de tudo o que tinha feito em missões fora da França. Escrevi um outro livro, depois, que era uma resposta aos ataques injustos contra mim. O livro é Pour la France, Services Spéciaux, 1942-1954. O senhor se arrepende de algo que fez? Não me arrependo de nada. Eu recusei uma proposta que me foi feita no tribunal, quando fui acusado de fazer apologia da tortura, o que não é verdade. Meu advogado e meu editor me propuseram declarar que eu me arrependia do que fizera e do que escrevera. Não posso, não me arrependo. Eu seria desprezado por minha mulher. Minha falecida esposa era uma heroína da resistência francesa antinazista. Foi ferida em combate. Fomos casados por mais de 50 anos. Ela morreu e depois me casei novamente. E se eu escrever que me arrependo, mereceria o desprezo da minha esposa atual. Recusei arrependimento que me propunham e fui condenado.